me veio uma imagem, por exemplo, daquele missionário que diz assim: eu vou servir sem depender de igreja. Eu vou servir, eu vou trabalhar, e aqui nada contra trabalhar, mas quando o missionário tem essa mentalidade, eu vou servir, que eu não quero viver dependendo de igreja, eu não tenho nenhuma igreja mantenedora. Eu quero dizer o seguinte: a gente não pode ser egoísta, mas a gente tem que dar às igrejas brasileiras a oportunidade deles se envolverem num projeto maior. Então, o papel do missionário é um papel muito didático também com a igreja brasileira, né? Então, no momento em que eu decido ser missionário independente, sem ter nenhum tipo de apoio da igreja no Brasil, eu estou privando essa igreja de ser abençoada, Glauber. Eu estou privando essa igreja de crescer, porque no momento que uma igreja investe em missões, aquela igreja é ricamente abençoada. A gente tem vários testemunhos de pastor no Brasil. O Edson Queiroz, né, um grande modelo de Sim. pastor visionário, com livros escritos e tudo. Mas, assim, entende o que eu estou falando? A gente está privando aquela igreja de ser abençoada por Deus, de se envolver naquilo que ela deve se envolver, porque o chamado é muito claro, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, se aquela igreja não tem um missionário transcultural, ela está carente num ponto, ela não está obedecendo a Deus na sua totalidade. E tem muitas igrejas que não investem em missões transculturais. E tem muitos missionários querendo ir para o campo. Então, é só conectar os pontos. Mas parte da mentalidade do missionário, de entender que, independente, ele não pode ser nunca. A gente já nasce dependendo dos... Ontem eu estava falando para os jovens da nossa igreja, eu falei, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente depende dos outros, né? A gente não pode estar sozinho. Eu falei para você na outra live, Cláudia, que um dos nossos motos, né, na CEPAL, é sozinho nunca. Então, é muito importante que a gente ofereça às igrejas, os irmãos do Brasil. Glauber, no momento em que uma igreja tem uma família missionária adotada e existe uma conexão saudável, aquela família se comunica com a igreja, aquela família visita a igreja, aquela igreja não apenas é abençoada financeiramente, mas a visão missionária cresce. Aquela igreja pode enviar equipes missionárias para o campo transcultural. Quando você faz uma viagem missionária de curto prazo no campo transcultural, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Então, aquele missionário ele pode abençoar aquela igreja muito mais do que ele é abençoado pela igreja, certo? Vocacionados podem surgir, podem pipocar da igreja, porque tem missionários ali que aquele jovenzinho, né, se você for batista, aquele embaixador do rei, aquela mensageira do rei, né, que está ali escutando e tendo aquela live na igreja com um missionário ou o missionário visitando, é de um benefício enorme para a igreja, enorme. Então, o missionário que tem essa visão precisa realmente repensar, né? Colocar diante do Senhor e não ser egoísta, querendo as bênçãos da obra missionária só para você. Compartilhe, meu irmão, Uhum. essas bênçãos com as igrejas do Senhor, porque a obra é dada à igreja, a obra missionária é dada à igreja. Atos 13, né?